E aí, caras, começando aqui mais um vídeo no canal Expresso de Hogwarts e hoje é dia de festa no mundo da magia, sabe por quê? Porque há exatos 20 anos atrás, no dia 2 de maio de 1998, chegava ao fim a Segunda Guerra Bruxa, ou seja, há exatos 20 anos atrás, acontecia a última queda de Lord Voldemort, acontecia a batalha final entre bem e mal, Harry contra Voldemort, finalmente cumprindo a profecia de que um teria que matar o outro no fim, com o lado do bem, o lado de Hogwarts, o lado da Armada de Dumbledore, o lado da Ordem da Fênix, se consagrando vitorioso. Então hoje é dia de vídeo especial, é dia de falar sobre 9 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre a Batalha de Hogwarts. E quando eu falo que é 9 curiosidades que você provavelmente não sabia, é porque tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo nunca foi descrito em nenhum livro ou filme, ou seja, são informações que a J.K. Rowling liberou após a franquia já ter terminado e que a gente considera como verdade dentro da saga Harry Potter. A primeira delas é que todos os anos, desde 2015, a J.K. Rowling aparece no seu Twitter no dia 2 de maio para se desculpar pela morte de algum personagem. A gente sabe que um autor, num processo de escrita, ele acaba se afeiçoando muito a certos personagens. Tem autores que até chegam a dizer que alguns personagens tomam vida própria, que simplesmente tu tá lá escrevendo o teu livro e do nada aquele personagem falou aquela coisa, tipo, não foi tu que escreveu aquilo ali, foi o personagem que falou. Então tu imagina pra J.K. Rowling como deve ter sido pesado pra matar esses tais personagens, e eu acredito que seja por isso que ela vem a público uma vez por ano pra fazer esse pedido. O primeiro pedido de desculpas aconteceu em 2015 e foi pela morte de Fred Weasley. Não superei até hoje. Pode pedir desculpa, pode pedir o que quiser, não desculpo, cara, não precisava ter matado o Fred. Meu Deus do céu, não suporto. De acordo com as palavras da própria J.K., pessoalmente, pra ela é a morte que mais doeu. Foi a pior morte. Ela deixou o Jorge sem o irmão, velho. Os caras cresceram juntos, os caras completavam frasezinha, eles se vestiam igual, faziam tudo juntos, abriram uma loja, revolucionaram Hogwarts. Mas enfim, vamos lá. Em 2016, ela veio a público pra se desculpar pela morte de Remo Lupin, e de acordo com ela mesma, a morte do Lupin aconteceu pra salvar o Arthur Weasley, já que a família Weasley já tinha perdido o Fred. Imagina em uma batalha só, a Molly perde o filho e o marido, o Jorge perde o pai e o irmão. Em 2017 ela veio a público pra se desculpar pelo Severo Snape, falou lá no tweet que, nossa, vou escrever isso e sair correndo, não sei o que, porque ela sabe da polêmica que o Snape gera, mas enfim, em 2017 se desculpou por ele também, justíssimo. E hoje, em 2018, ela veio a público e postou o seguinte: é aquele aniversário de novo. Neste ano, eu peço desculpas por matar alguém que não morreu durante a Batalha de Hogwarts, mas que cedeu a sua vida para salvar as pessoas que a venceriam. Eu me refiro, é claro, a Dobby, o elfo doméstico, uma das mortes que mais causa comoção aí em todos os livros de Harry Potter. E será que a gente perdoa ela por isso? Eu ainda tenho que pensar um pouquinho se eu perdoo J.K. Rowling, porque não foi fácil superar a morte do Dobby. Mas enfim, vamos para a segunda curiosidade da Batalha de Hogwarts que tu provavelmente não sabia. Vocês sabem que o Guy Weasley casou com a Fleur Delacour, né? Eles tiveram um lance aí desde lá de Cálice de Fogo, Ordem da Fênix, e futuramente eles vieram a ter 3 filhos, a Dominique, o Louis e a Victor. É em francês, então eu não sei como é que se pronuncia. A Victor tem esse nome porque significa victory em inglês, consequentemente significa vitória em português, porque ela nasceu no dia 2 de maio, o dia da Batalha de Hogwarts e o dia que o lado do bem se consagrou vencedor ou campeão, digamos assim. Nada a ver, né, cara? É uma guerra, é uma batalha, ninguém é vencedor de uma guerra. Todos os lados perdem numa guerra, pelo amor de Deus, mas enfim, vocês entenderam. Não se sabe o exato ano que a Victor nasceu, só se sabe que é perto de 2000, ali por 2000, 2001, 2002. Só se sabe que ela nasceu efetivamente no dia 2 de maio e por isso que ela tem esse nome. Terceira curiosidade sobre a Batalha de Hogwarts: muita gente tem dúvidas sobre o que é aquele lugar branco que o Harry vai parar depois que ele toma uma Avada Kedavra lá na Floresta Proibida e tal, que a Horcrux é destruída de dentro dele, e que pra ele, né, na visão dele, aquilo parece King's Cross. Pra muita gente essa cena não faz sentido porque, cara, o Dumbledore tá morto e o Harry tá meio que morto, mas também tá vivo, ele tem a opção de voltar, né? O próprio Dumbledore fala que, já que ele tá em King's Cross, por que ele não pega um trem pra ir em frente, né? Que ele tem essa opção. E vocês sabiam que aquele lugar é um limbo? A própria J.K. Rowling confirmou isso num chat da Bloomsbury feito em 2007, quando perguntado pra ela se no capítulo chamado King's Cross eles estavam atrás de um véu ou em algum mundo entre o mundo real e o véu. Isso ele tá se referindo ao véu que o Sirius atravessa lá em Ordem da Fênix e tal. E a J.K. Rowling responde que ela acha que o Harry entrou em uma espécie de limbo entre a vida
vida e a morte. O próprio Pottermore confirma que aquilo é uma espécie de limbo. No infográfico que eles lançaram de alguns fatos que aconteceram na Batalha de Hogwarts, está escrito lá: Harry e Dumbledore se encontram no limbo, e o limbo pode ser uma espécie de visão que a pessoa tem, que ela não sabe se é real ou se não é. Tanto é que, né, o próprio Harry pergunta pro Dumbledore se aquilo é real ou tá acontecendo na mente dele, e o Dumbledore fala a famosa frase: é claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que significaria que não é real? Então está aí a terceira curiosidade do vídeo de hoje. A quarta envolve uma das relíquias da morte e o paradeiro que ela teve. Eu tô falando da Pedra da Ressurreição. Muita gente já deve ter se perguntado aonde ela foi parar depois que o Harry soltou ela lá na Floresta Proibida antes de ir enfrentar o Voldemort. E a resposta é simples: ela ainda tá lá. No mesmo chat da Bloomsbury, já mencionado aqui, que foi feito em 2007, uma pessoa perguntou se a pedra foi encontrada ou se ela permaneceu lá escondida na Floresta Proibida, e a J.K. Rowling respondeu que sim, que a pedra tá lá até hoje, que muito provavelmente quando os centauros foram pra batalha, porque pra quem não sabe, os centauros de Hogwarts lutaram na batalha do lado do bem, do lado da Ordem da Fênix. Enfim, quando os centauros foram passar ali por aquela parte da floresta, um deles pisou com seu casco na pedra, afundou ela lá, e desse jeito ninguém nunca mais pôde encontrá-la. Mas enfim, a quinta curiosidade diz respeito às mortes de Tonks e Lupin. Eu não sei se vocês já perceberam, mas enquanto a gente tá lendo Relíquias da Morte, a gente descobre que o Lupin e a Tonks morreram, a gente não sabe quem matou eles. Não é descrito no livro e também não é descrito no filme de Relíquias da Morte parte 2. Mas no mesmo chat da Bloomsbury que eu já falei aqui, meu Deus, nessa entrevista, sério, a J.K. Rowling, ela deu muitas informações sobre a saga. Nesse mesmo chat, uma pessoa perguntou o seguinte: quem matou Remo e Tonks? Eu acho que eu ia ficar um pouco menos triste e ia compreender melhor, afinal foi a morte de dois dos meus personagens favoritos. E a J.K. Rowling responde uma parada muito triste de verdade. Ela pede desculpas pra pessoa que perguntou e ainda complementa a história com o seguinte: na noite de lançamento de Relíquias da Morte, eu encontrei um casal que estava vestido de Lupin e Tonks e eu me senti extremamente culpada e por isso assinei os seus livros. Então imagina, J.K. Rowling encontrou um casal vestido de Tonks e Lupin na noite de lançamento de Relíquias da Morte e os caras iam ler aquilo ali e iam descobrir que eles morreram. É muito triste, de verdade. Mas enfim, a J.K. Rowling completa a história dizendo que o Lupin foi morto por Dolohov, o Comensal da Morte, e que a Tonks foi morta pela Bellatrix, aumentando aí o número de parentes que a Bellatrix matou, além dos Sirius. Porque sim, pra quem não lembra, a Tonks era sim parente da Bellatrix, ela era sobrinha da Bellatrix, tendo em vista que a Andrômeda era a irmã da Bellatrix e da Narcisa, e a Tonks era filha da Andrômeda. Então a Bellatrix aí, né, diminuindo sua própria família. E ainda tem gente que acha a Bellatrix legal. Pô, super legal, vou sair aqui matando o meu primo, que é o Sirius, e a minha sobrinha, que é a Tonks. É de boa. Curiosidade de número 6. Enquanto a gente tá lendo Relíquias da Morte, é mencionado que os corpos das pessoas que morreram, mas as pessoas que morreram do lado do bem, eles foram colocados em uma câmara lateral lá de Hogwarts, e nessa passagem do livro em questão é descrito que foram 50 pessoas. Em Criança Amaldiçoada a gente tem acesso à informação de que essas 50 pessoas que morreram são conhecidas até hoje com a honraria de os 50 caídos, e eles sempre são lembrados como as 50 pessoas que lutaram pelo lado do bem na Batalha de Hogwarts e perderam as suas vidas para tentar salvar o mundo bruxo. Eu sei que muita gente não considera Criança Amaldiçoada, né, que acha um insulto a Harry Potter e tudo mais, mas a história faz sim parte do cânone da série e a gente tem que considerar essa informação como oficial. Sétima curiosidade, eu quero bater o martelo de uma vez por todas aqui nesse vídeo, é que eu já vi muita controvérsia sobre isso na internet, de gente falando que aconteceu, que não aconteceu, aí bota motivo aqui, bota motivo ali e tal, mas ninguém nunca fala com convicção, e eu estou falando com convicção aqui agora. Se você lê em outro lugar ou ouvir em algum outro lugar uma pessoa falando que isso aconteceu, lembre-se desse vídeo do Renezinho falando que não aconteceu. E essa coisa é a seguinte: a Lila Brown não morreu em Relíquias da Morte, ela não morreu, ela foi mordida pelo Greyback, né, o lobisomem, apesar dele não estar transformado em lobisomem no momento, ele tava como pessoa normal e tal, mas ele tinha essa vontade interna dentro de si de atacar pessoas mesmo não transformado em lobisomem. Ele só mordeu ela ficou seriamente ferida, mas ela não morreu, e eu trago fatos. Além da prova de que no perfil do Pottermore da Lila Brown não tá escrito a data de morte dela, e se tu entra no perfil de diversas outras pessoas que morreram na Batalha de Hogwarts, tá escrito lá, morte, 2 de maio, etc. Eu trago mais uma confirmação. Há um tempo atrás, o Pottermore lançou um infográfico com informações sobre diversos membros da primeira formação da Ordem da Fênix, da segunda formação e também da Armada de Dumbledore. Se tu clica na bonequinha da Lila Brown nesse infográfico, lá vai estar escrito somente que ela foi seriamente machucada pelo Greyback na batalha. Não tá escrito em nenhum lugar que ela morreu. Provavelmente adquiriu alguns
alguns hábitos lupinos, assim como o Guy também adquiriu depois de ser mordido pelo Greyback, também não transformado em lobisomem, mas ela não vira lobisomem e não morre, acima de tudo, beleza? Curiosidade de número 8 e penúltima, essa é um pouquinho mais leve, não é tão relevante, mas eu achei legal a J.K. Rowling ter confirmado isso. No mesmo chat da Bloomsbury de 2007, uma pessoa perguntou o que aconteceu com a Winky. Vocês lembram da Winky? A elfa doméstica que aparece pela primeira vez lá em Cálice de Fogo, né? É a ex-elfa doméstica do Bartol Crouch e tal, aí ele demite ela, e aí ela vai trabalhar em Hogwarts, e ela bebe muita cerveja amanteigada, fica bêbada. A J.K. Rowling respondeu que a Winky ainda está em Hogwarts e que ela foi uma das elfas que lutou na batalha junto com os outros elfos da cozinha lá da escola. Ela fala o seguinte, que a Winky era uma das elfas que atacou os Comensais da Morte na batalha final. Então imagina a Winky lutando contra os Comensais lá, mano, muito da hora. E a nona e última curiosidade do vídeo de hoje, ela é um pouquinho mais histórica e eu tô até com medo de dar essa informação e ser uma informação errada, mas eu juro que eu pesquisei muito certinho e eu acho que tá certo, tá? Se tiver errado, alguém me corrige aqui nos comentários, por favor. Vocês sabem que existem diversos paralelos de Harry Potter com a história da vida real, né? Tem gente que compara o Grindelwald com o Hitler, tem gente que compara o Voldemort com o Hitler. Todas essas comparações, elas existem por motivos, né, reais. O Grindelwald realmente tinha diversas ligações com o Hitler, assim como o Voldemort também tinha diversas ligações com o Hitler. E a curiosidade que eu tenho pra falar hoje é a seguinte: no dia 2 de maio de 1945, enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial, terminou a Batalha de Berlim. E o fim da Batalha de Berlim é dito como também o fim da Alemanha nazista. E lembrando, 2 de maio de 1945, Segunda Guerra Mundial. Vamos agora pro mundo de Harry Potter. 2 de maio de 1998, Segunda Guerra Bruxa, fim da Batalha de Hogwarts e, consequentemente, fim da Segunda Guerra Bruxa. Muitos historiadores consideram que o último evento importante da Segunda Guerra Mundial foi, sim, o fim da Alemanha nazista e o fim da Batalha de Berlim, apesar da data realmente ser efetivada lá por setembro de 45. Os historiadores acreditam que o último confronto dela foi em 2 de maio. E no mundo de Harry Potter também, queda de Voldemort, fim da Segunda Guerra Bruxa, 2 de maio. E aí a galera acha que a J.K. Rowling coloca as datas sem querer, né? É óbvio que não é sem querer, é óbvio que esse paralelo foi feito de propósito e tá aí a última curiosidade pra vocês. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Lembrem-se do aniversário de 20 anos da Batalha de Hogwarts como um símbolo de resistência, como um símbolo de luta do bem contra o mal, onde o bem vence. E lembre-se com honraria dos personagens que perderam suas vidas defendendo o mundo bruxo, independente de quem tenha sido, independente se tu gosta ou se tu não gosta do Snape, se tu gosta ou se tu não gosta, sei lá, da Tonks, do Lupin, do Colin Creevey e de todas as outras pessoas que perderam suas vidas aí pra salvar o mundo bruxo, beleza? Deixa o like no vídeo se tu curtiu, aqui embaixo se ainda não conhecia o canal e curtiu o conteúdo, se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder nada, beleza? A gente se vê no próximo vídeo então, cara. Valeu e é nóis!